Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. Hoje vou contar para vocês sobre a vida do grande poeta russo, do símbolo da literatura e da cultura da Rússia, do fundador do idioma russo atual, Alexander Pushkin. Alexander Sergeyevich Pushkin é considerado na literatura russa como o nosso tudo e como o pai da literatura russa, pois ele criou uma base da língua literária russa. Ele morreu com 37 anos, mas tinha mudado radicalmente a literatura russa, e ele criou uma linguagem que se tornou a base para as obras dos escritores como Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski. O dia de nascimento do Pushkin é considerado na Rússia como o dia do idioma russo. Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em 26 de maio de 1799 em Moscou. Ele nasceu em uma família nobre. Seu pai, Sergei Lvovich Pushkin, era conhecido por sua inteligência e paixão pela poesia. E a mãe, Nadezhda Osipovna, era descendente de um africano, Abraham Petrovich Ganibal. O Ganibal era um africano que foi capturado pelos turcos otomanos e enviado ao palácio do sultão em Constantinopla. Posteriormente, pelo Pedro o Grande, ele foi trazido de Constantinopla para Moscou e se tornou um membro da corte. O próprio Pedro foi o padrinho dele, e durante o seu batismo ortodoxo, o Ganibal recebeu até o patronímico Petrovich, a homenagem do Pedro Grande. O Ganibal se tornou um general e engenheiro militar na Rússia. Ele foi avô da mãe do Pushkin e bisavô do próprio poeta. Esse fato era um motivo de orgulho para o Alexander Sergeyevich. E ele futuramente até criou uma obra à homenagem do Ganibal, um romance, O Negro do Pedro Grande. O Pushkin passou a sua infância em Moscou, na propriedade da sua avó, Maria Ganibal, na aldeia de Zakharova. A família Pushkin levava uma vida aberta. Na casa dele se reunia muita nobreza russa, incluindo umas grandes figuras literárias, tais como Nicolau Karamzin e Vassily Zhukovsky. Entre si, muitas das vezes, os familiares falavam em francês, porque era muito comum na época. O pequeno Alexander não era muito mimado com a atenção dos seus pais. Ele não era o filho querido e desejado. Portanto, a mãe quase não participava na criação dele. Muitas das vezes ela estava até irritada com o seu filho, porque o pequeno Alexander tinha um hábito de esfregar constantemente as palmas das mãos. E a mãe amarrava as mãos da criança nas costas para que ele as não esfregasse, e depois ela às vezes esquecia de desamarrá-las. E o menino podia andar por dias inteiros com as mãos amarradas nas costas. A educação dele era supervisionada pelos professores particulares e babás. O maior amor do menino era a leitura. O Pushkin gostava muito de Voltaire, Homero, Molière. No entanto, a maior influência sobre o jovem Pushkin tiveram duas mulheres da família. A sua avó, que ensinava o pequeno Pushkin o idioma russo e história, e estava incutindo nele o amor pela cultura e pela identidade russa. A segunda mulher que tinha influência significativa no desenvolvimento do talento do Pushkin teve a babá Arina Rodionovna. Ela apresentou ao jovem Pushkin a poesia popular, uns contos de fadas, provérbios, músicas e ditados populares. Pushkin manteve uma relação tocante e amorosa com ela ao longo da sua vida e dedicando a ela várias suas poesias.
O jovem Pushkin escreveu os seus primeiros poemas em 7 anos, montando elas em francês, mas, sob a influência da sua avó, ele começou a rimar em russo também. O seu primeiro poema foi chamado de Tulíada, e esse poema foi queimado por causa das umas zombarias de um professor dele, que ficou rindo desta obra quando estava lendo. O jovem Pushkin ficou indignado, arrancou o caderno com o poema das mãos do professor e jogou numa lareira. Em 1811, aos 12 anos, o Pushkin ingressou num colégio imperial em Tsarskoye Selo, onde começou a se manifestar o talento dele. Ele não tinha sucesso nenhum em matemática e nas matérias exatas, mas demonstrava um brilhante conhecimento nas matérias humanas, na literatura e nos idiomas, principalmente em francês. E ele até ficou apelidado de francês pelos seus colegas da faculdade. Durante o tempo do colégio, Pushkin já escrevia muitas obras poéticas. Ele foi inspirado com poetas franceses, cuja obra ele conheceu ainda criança, lendo vários livros da biblioteca do seu pai. A poesia lírica do Pushkin naquele período era baseado e permeado por temas de transitoriedade de vida. Ele desenvolvia uns temas de existência, de amor não correspondido, de passagem da juventude e de desvanecimento da alma. A poesia lírica do Pushkin ainda era imitativa, voltada nas convenções literárias e clichês, mas mesmo assim o poeta já escolhia o seu próprio caminho. O Pushkin, além da poesia lírica, abordava temas mais complexos e, já em 1815, com 15 anos, em um exame perante um grande crítico russo, Gavril Державин, o Pushkin apresentou o poema chamado Memórias em Tsarskoye Selo. Державин ficou surpreso. Os primeiros trabalhos poéticos do jovem Pushkin já foram publicados numa famosa revista da época. O Pushkin se formou no colégio em 1817. Ele recebeu um posto de secretário colegiado e se tornou especialista de relações exteriores. Após se formar, o Pushkin iniciou sua carreira literária publicando diversos poemas que rapidamente ganharam popularidade. Ele se mudou para o São Petersburgo e começou a trabalhar no Colégio de Relações Exteriores. Mas o serviço público não interessava muito ele. O poeta, de fato, nem trabalhava lá. Ele apenas estava sendo nomeado e contratado. Mas a atividade principal dele naquela época era a participação ativa na vida social. O jovem Pushkin frequentava teatros, salões, tabernas, bebia muito, jogava cartas e se relacionava com mulheres, levando uma vida típica do jovem nobre. Durante esse período, ele se tornou um membro de círculos literários, conhecidos como Arzamas e Lâmpada Verde, onde se discutiam atuais questões políticas e literários. Além disso, os membros dos círculos se divertiam fazendo uns eventos de absurdo e palhaçadas poéticas entre si. O Pushkin tinha um talento em criar uns epigramas sarcásticos. Ele escrevia vários poemas curtos, cáusticos e zombeteiros. Esse tipo de poesia dele até criava um certo descontentamento entre os conhecidos. Na sua juventude, o Pushkin era muito amoroso e mulherengo e considerava o seu dever de se apaixonar por todas as mulheres bonitas que ele visse. Ele se apaixonava rapidamente até pelas mulheres casadas, pelas esposas dos seus amigos e pelas mulheres que foram muito mais velhas que ele. Essa amorosidade do poeta poderia ser explicada pela falta de amor materno na sua infância. A mãe dele não amava muito o Pushkin e já quando adulto, o Pushkin buscava o amor feminino para recuperar essa escassez do amor materno na sua infância. Nos seus sentimentos, muitas das vezes não correspondidos, o Pushkin buscava inspiração para a sua poesia de amor e incorporar
expressava sua angústia amorosa em seus poemas. Os rascunhos dele estão cheios de desenhos de uns retratos femininos que ocupavam o coração dele. Embora o Pushkin não foi considerado bonito, foi baixinho, até feinho, ele era muito popular entre as mulheres devido à sua habilidade de falar bem e ao seu domínio nas palavras. Além das mulheres, uma outra paixão do Pushkin foram duelos. Desde a época da faculdade, ele foi um bom atirador e espadachim. Uns historiadores dizem que ele, no total, tinha marcado 29 duelos, inclusive com seu melhor amigo. E 23 duelos desses foram iniciados pelo próprio poeta, mas apenas 5 duelos realmente aconteceram. Os outros foram cancelados por vários motivos de fazer paz entre os participantes. A primeira obra do Pushkin, que fez muito sucesso no período depois do colégio, foi o poema de conto de fadas Ruslan e Ludmila. O Pushkin também começou a criar suas primeiras obras poéticas baseadas nos pensamentos de progressismo. Isso tudo provocou uma raiva do imperador Alexandre I e levou o Pushkin ao exílio em 1820. O poeta foi exilado para o Cáucaso e Crimeia, onde ele escreveu os seus famosos poemas Prisioneiro de Cáucaso e A Fonte de Bakhchisarai. A estadia no exílio marcou uma nova etapa romântica em desenvolvimento dele como poeta. Durante esse período, Pushkin se familiarizou com as obras do George Byron. Fascinado pela personalidade do Byron, o poeta, como ele mesmo admitia, enlouqueceu por ele. O primeiro poema que o Pushkin escreveu no exílio foi uma elegia que o próprio Pushkin descreveu como uma imitação de Byron. O objetivo principal das suas obras daquele período foi uma reflexão sobre sua vida interior. O Pushkin desenvolveu uma forma artística do verso, estudando a poesia grega antiga. Reinterpretando os pensamentos de poetas antigos, ele estava extraindo o melhor da obra dos seus predecessores e superando os clichês do estilo deles. Assim, o Pushkin criou a sua própria linguagem poética. A principal característica da poesia do Pushkin era o poder expressivo e, ao mesmo tempo, uma concisão extraordinária e laconismo. Com o tempo, o Pushkin desenvolveu uma ideia de que o mundo era governado por umas leis objetivas e que o homem era incapaz de abalar essas regras independentemente das intenções corajosas e belas que ele tivesse. Com essas ideias, o Pushkin começou a trabalhar sobre o poema Eugênio Onegin. Nesse período, ele já estava em Odessa. No entanto, em 1824, após o conflito com os seus superiores, que ocorreu por causa de uma carta do Pushkin, na qual ele escreveu sobre o seu fascínio e interesse pelas ideias de ateísmo. Ele foi acusado em ateísmo e foi demitido do serviço público. Foi novamente exilado na propriedade da sua mãe, numa aldeia em Mikhailovskaya, e passou 2 anos lá. A solidão nessa aldeia não foi fatal para o Pushkin. Primeiro, o outono no Mikhailovsk foi muito frutífero para o poeta. Ele estava lendo, refletindo e extensivamente trabalhando. O Pushkin visitava frequentemente uma sua vizinha e usava a grande biblioteca dela. Ele estava encantado com a vida rural e com a natureza russa. Em Mikhailovsk, o Pushkin completou os poemas que havia começado ainda em Odessa. Ele formulava o seu credo profissional e implementava uma reflexão lírica sobre o destino de um homem na época de Napoleão e Byron. E também ele refletia sobre o poder cruel das circunstâncias históricas sobre um indivíduo.
Entre as obras famosas dele em Mikhailovska foram a tragédia Boris Godunov e o poema Os Ciganos. No total, o Pushkin criou cerca de 100 obras. Em Mikhailovska, o poeta também começou a jogar bilhar. Ele manejava o taco do pano com bastante profissionalismo. Em Mikhailovska, o Pushkin teve um caso amoroso com uma serva, Olga Kalashnikova, e, segundo alguns pesquisadores, ele teve com ela um filho ilegítimo que faleceu na infância. Em 1826, já no reinado do Nicolau I, o Pushkin estava de volta do exílio. Dizem que o próprio imperador se tornou um bom amigo e censor pessoal do poeta. A atividade do Pushkin estava sob vigilância e a correspondência dele foi monitorada. E o Pushkin era obrigado a manter informado o imperador Nicolau I sobre todos os seus movimentos. Nesses anos surgiu o interesse do Pushkin pela história da Rússia, principalmente pelo período do reinado do Pedro Grande. O Pushkin até recebeu uma permissão do próprio imperador para acessar os arquivos imperiais. O Pedro Grande se tornou o herói do romance inacabado sobre o bisavô do poeta Abram Ganibal, conhecido como o Negro do Pedro Grande, e também de um novo poema chamado Poltava. O Pushkin combinou nesse poema vários temas sérios: a relação entre a Rússia e a Europa, a unificação das nações e o drama do indivíduo no contexto de eventos históricos. Nessa época surgiu uma nova direção na obra do poeta, uma análise histórica e social da realidade combinada com uma consciência da complexidade do mundo circundante. Nas suas obras desse período, o Pushkin também implementava suas memórias tristes e às vezes dolorosas e demonstrava intenso interesse pela morte. Em dezembro de 1828, o Pushkin conheceu uma bela moscovita, Natalia Goncharova, de 16 anos. Ela não era muito inteligente e não se interessava nem um pouco pela literatura e não conhecia as obras do Pushkin, mas ela era considerada a mulher mais linda de Moscou naquela época. E o próprio Pushkin admitiu que se apaixonou por ela desde a primeira vez. Como o próprio Pushkin disse, e até agora não se sabe exatamente se isso foi uma brincadeira ou se ele estava falando sério, que a Natália foi o 113º amor do poeta. No final de abril de 1829, o Pushkin pediu a Natália em casamento, mas a mãe deu uma resposta vaga, citando a juventude da Natália como um motivo de recusa. No início de maio, Pushkin, por sua própria iniciativa, se destinou para a guerra entre a Rússia e Turquia, se juntando ao exército ativo no Cáucaso. Ele se apresentou lá como um bravo guerreiro. Durante cada escaramuça com os inimigos, conforme as tropas avançaram, o Pushkin era sempre visto galopando à frente entre os cossacos sob fogo, mas ele não ficou lá por muito tempo. Ele retornou ao Moscou em 1830 e pediu a Natalia Goncharova novamente em casamento, e dessa vez o pedido foi aceito, mas não com muito entusiasmo. Provavelmente a mãe da Natália temia a reputação do Pushkin como um livre pensador, ousado, mulherengo, e não curtia muito a condição financeira do poeta, porque naquela época ele já não era muito rico e também a mãe não gostava do interesse do Pushkin por jogo de cartas. Período de 1830, conhecido como Outono em Boldino. O Boldino é uma aldeia familiar aonde o Pushkin se direcionou sozinho. Isso foi um período muito criativo, mais produtivo e mais frutífero na vida do poeta.
Ele fez a reclusão e isolamento na propriedade Boldino devido à quarentena declarada pela epidemia de cólera. E isso coincidiu com os preparativos para seu casamento com a Natália. Durante esse período foram concluídos os trabalhos sobre Eugênio Onegin, ciclo Pequenas Tragédias, contos de Belkin, o poema Casinha em Colomna, alguns contos de fadas, 32 poemas líricos e vários artigos críticos. Esse período marcou também o início do desenvolvimento da prosa do Pushkin. O Pushkin formulou a lei fundamental de sua narrativa em prosa, que foi: precisão e brevidade são as primeiras virtudes da prosa. O Pushkin começou seu desenvolvimento como prosador. Em 18 de fevereiro de 1831, ele com a Natália Goncharova se casaram. Durante a troca de alianças, o Pushkin deixou cair a aliança no chão e em seguida se apagou a vela cerimonial. O Pushkin ficou chocado com o ocorrido e viu nisso um mau presságio. E futuramente a gente vai ver se ele tinha razão. Mas os primeiros anos de casamento foram passados em uma atmosfera de amor e afeto mútuo. Sou casado e sou feliz. Meu único desejo é que nada mude em minha vida. Não esperarei por nada melhor. Este estado é tão novo para mim que parece que eu renasci, escreveu o Pushkin para um dos seus amigos após o casamento. O Pushkin e Natália moravam em São Petersburgo num apartamento alugado de 11 cômodos. Eles tiveram no total 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Criar os filhos era uma parte importante na vida do Pushkin. Ele gostava muito disso e tentava dedicar o máximo do seu tempo possível aos filhos. Sempre que ele estava escrevendo umas cartas para a sua esposa, ele estava perguntando sobre cada uma das crianças. Junto com Alexander e Natália moravam 2 irmãs da Natália, que ela trouxe para morarem juntos, e diziam que o Pushkin até cobrava delas um pagamento pelo aluguel, porque o dinheiro que ele ganhava com o seu trabalho literário não dava para sustentar a família, pois a Natália gastava muito, exigindo uns vestidos novos para ir aos salões de dança, para a carruagem. O Pushkin estava sempre endividado e um dos motivos disso foram os gastos exagerados da sua esposa. E mais uma coisa é que os pais dele já tinham falidos e passaram para o Pushkin as suas dívidas. A beleza da Natália impressionava a alta sociedade do São Petersburgo. O casal frequentava bastante os salões de dança e encontros de nobreza russa. Uns contemporâneos notaram a reserva, quase frieza, a taciturnidade da Natália. Não se sabe exatamente se isso devesse à timidez natural dela ou porque isso foi resultado de uma atenção persistente da sociedade. Após o casamento, o Pushkin continuava seus trabalhos literários. As obras mais famosas do último período da vida dele, além de vários contos de fadas, foram romances Dubrovsky, A Dama de Espadas, o poema Cavaleiro de Bronze e romance histórico A Filha do Capitão. Um dia, num evento de dança de salão, em um dos palácios imperiais, a Natália conheceu um militar francês chamado Georges Dantes. O Dantes começou a cortejar Natália e dar em cima dela, gerando vários rumores de um suposto caso entre eles. O comportamento dela ainda é objeto de debate dos historiadores se houve um caso entre eles ou se o amor e a atenção do Dantes não foram correspondidos. Teve também outros rumores, não comprovados também, de que a irmã mais velha da Natália estava apaixonada pelo Pushkin e que entre eles também ocorreu um caso amoroso. Um dia, os amigos do Pushkin receberam uma carta anônima
com uma difamação dele e da Natália, onde conteve umas insinuações humorísticas e ofensivas sobre a infidelidade da Natália. O próprio Pushkin, no texto dessa carta, recebeu um título de corno honorário. O Pushkin, ao ficar sabendo disso, estava cheio de certeza de que isso foi feito por Dantes e desafiou ele para um duelo. Mas, como uma ajuda dos seus amigos, o duelo foi cancelado porque o Dantes começou a proclamar que pretendia se casar com uma irmã da Natália. De fato, futuramente ele se casou com a irmã da Natália, mas as fofocas na sociedade de São Petersburgo continuaram inabaláveis. E, ao contrário, a notícia do casamento apenas intensificou as fofocas. Diziam que o Dantes estava se sacrificando ao se casar com uma mulher que ele não amava só para salvar a honra da sua amada Natália, esposa do Pushkin. Após o casamento do Dantes, o Pushkin escreveu uma carta ofensiva ao pai adotivo do Dantes e acusava de incitar e exercer má influência sobre o filho e de ajudá-lo a cortejar a esposa do outro homem. Isso levou a um desafio para um duelo. Dessa vez, quem chamou Pushkin ao duelo foi o próprio Georges Dantes. O duelo ocorreu em 27 de janeiro de 1837, no Rio Negro. O Dantes atirou primeiro e feriu gravemente o Pushkin. A bala quebrou seu fêmur e penetrou o abdômen. Na época, esse tipo de ferimento foi fatal. E já ferido, o Pushkin atirou em Dantes e levemente feriu ele no braço. O Pushkin faleceu em 2 dias após o ferimento. Ele tinha 37 anos. Antes da sua morte, o Pushkin trocava umas mensagens e umas cartas com o imperador Nicolau I. O poeta pediu perdão por violar a proibição dos duelos. O Nicolau deu esse perdão para ele e disse que o Pushkin pode morrer tranquilamente e que não se preocupasse com a esposa e filhos. Depois da morte do poeta, o imperador pagou todas as dívidas e estabeleceu uma pensão para a viúva. Ordenou publicar as obras do Pushkin com os recursos imperiais. Muitos poetas contemporâneos escreveram uns poemas sobre a morte do Pushkin. Um primeiro e mais famoso foi o poema Morte de um Poeta, criado por mais um famoso poeta russo, Mikhail Lermontov. A citação mais famosa, que até agora representa a morte do Pushkin: "O sol da poesia russa se pôs". Essa frase foi escrita em um obituário de morte do Pushkin em uma revista. Uma coisa curiosa na biografia do Pushkin é que ele era muito supersticioso e, com 20 anos, com um grupo dos seus amigos, ele visitou uma famosa cartomante da época. A cartomante era alemã, se chamava de Charlotte Kirchhoff. Diziam que até o próprio imperador Alexandre I visitou essa mulher e ela previu a guerra da Rússia com Napoleão. Para o Pushkin, a cartomante previu muitos eventos, inclusive o exílio dele e, infelizmente, a sua morte. Ela disse que o Pushkin tem um temperamento muito forte e explosivo, tem uma personalidade complexa, previu que ele vai ter uns problemas sérios por causa de uma mulher e que ele viveria uma vida longa se evitasse uns conflitos com um homem loiro de terno branco, porque ele poderia encontrar a morte por causa dele. E o Dantes, por incrível que pareça, era considerado homem loiro, de uniforme branco e cavalgava um cavalo branco também. O Pushkin levou isso como uma brincadeira, mas de vez em quando ele lembrava desse aviso da cartomante, mas infelizmente, com os anos passando, a cautela dele diminuiu. E olhando para o loiro Dantes, o Pushkin de alguma forma tinha esquecido do aviso daquela cartomante.
7 anos após a morte do Pushkin, a Natália Goncharova se casou com um general e deu à luz 3 filhas. O Georges Dantes foi expulso da Rússia por um decreto imperial. Ele viveu até uma idade avançada e morreu com 83 anos. Ele se tornou uma figura política conhecida na França e foi um membro do Senado francês. O Dantes nunca se arrependeu por nada feito. Em seus últimos anos, ele afirmou que se não fosse pelo duelo que o forçou a deixar a Rússia, seu destino não teria sido tão favorável e provavelmente ele teria vivido em algum lugar nos arredores da Rússia, sem muita riqueza e cercado por sua grande família. Dos 4 filhos do Pushkin, apenas 2 deixaram os descendentes e atualmente os descendentes do Pushkin vivem nos Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha e Bélgica. Cerca de 50 descendentes do Pushkin vivem também na Rússia. Muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, deixem suas curtidas, comentários, se inscrevem no canal. Fiquem bem e até a próxima.